Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. Hoje é 25 de dezembro de 2020. Aqui é a pessoa do pastor Edson, aqui no setor de Manaus, da obra missionária para todos construindo Shalom. E nessa reflexão eu quero trazer uma palavra relacionada à questão do ver, a questão do verbo ver, porque a gente vê por aí muitos hinos, palavras, mensagens voltadas à questão de que Deus está nos vendo. E aí eu fui analisar essa palavra e fui ver que não basta só Deus nos ver, porque Deus nos ver é a coisa mais fácil que tem, porque Ele não tem para onde a gente se esconder da presença dEle. Deus, Ele vê todo mundo de uma maneira geral, tanto faz os seus filhos, o que não são os seus filhos, tanto faz os pecadores como não sejam os pecadores, tanto faz o justo como o injusto, o ladrão, o assassino, Deus vê todos. A questão é, nós estamos vendo Ele? No livro de Isaías, capítulo 45, você depois pega a Bíblia lá e você vai meditar relacionada a isso. Isaías 45, 22, lá fala assim: olhai para mim e sereis salvos. Pegou aí? Isaías 40, 22. Onde a palavra de Deus fala, que o próprio Deus fala: olhai para mim e sereis salvos. Aqui não está falando que Deus está olhando para o homem e o homem ser salvo. Não. Olhai para Deus e sereis salvos. Quer dizer que enquanto Deus está só olhando para a humanidade, olhando para o ser humano, não vai resolver muita coisa não, porque Ele pode estar só olhando, só observando o que a humanidade, o que o ser humano está fazendo. Mas a partir do momento que o ser humano, a humanidade, você individualmente consegue ver Deus, olhar para Deus, conseguir ver Ele, aí a coisa muda. Por isso é que Ele fala: olhai para mim e serei salvo. Quer dizer, se você conseguir ver Deus, com certeza você vai ser salvo. Ah, pastor Edson, mas lá no Evangelho de João está falando que todos aqueles que crê, aceitando Jesus como único e suficiente Salvador, será salvo? Sim. Ali está falando de uma questão da salvação da sua alma. Aqui isso também está falando da salvação da sua alma, mas de uma maneira diferente. Aonde ele está falando que se o homem conseguir olhar para Ele, conseguir ver Ele, vai ser salvo. Por quê? Porque não tem como a pessoa ver as obras de Deus, ver os milagres de Deus, ver a grandeza de Deus e não mudar a maneira de pensar. Não tem como. Então a pessoa só aceita Jesus quando ele consegue ver Deus. E quando ele não consegue ver Deus, ele não aceita Jesus. Ele não consegue mudar de vida. Mas a partir do momento que a pessoa consegue ver Deus, aí a coisa muda. Por isso que o livro de Isaías 45, 22 fala: olhai para mim e sereis salvos. Vocês sabem que o ser humano, ele passa por as maiores lutas, porque ele fica só confiando que Deus está olhando. Ah, Deus está vendo a minha situação. Ah, Deus está vendo a minha luta. Ah, Deus está vendo o meu esforço. Claro que está vendo o seu esforço, está vendo a sua luta, está vendo a sua aflição, está vendo a obra que você está fazendo, mas isso não é suficiente. Ele quer que você veja Ele, porque muitas vezes a gente está fazendo a obra dele, está fazendo tudo corretamente, mas você não está conseguindo ver Deus.
Está fazendo a obra dele, mas você não vê Deus. Está pregando o evangelho, mas você não consegue ver Deus. Está fazendo as coisas que a paz de Deus nos ordena fazer, mas você não está conseguindo ver Deus. Está fazendo tudo certinho, mas você não consegue ver Deus. É um crente vazio. Olha para a vida de Moisés. Moisés, ele disse: olha, eu preciso te ver, eu quero te ver. Moisés, se você me ver, você vai morrer. Se você me ver, você vai morrer, não tem problema, eu preciso te ver. Só a sua presença não basta, eu preciso te ver. E diz a Bíblia que Jesus teve que dar uma pausinha ali e mostrar só a parte das costas para Moisés, né, sobre uma fenda da rocha. Então Moisés, ele conseguiu ver Deus ainda pelas costas. Ah, mas Deus tem costa? Deus é humano? Não, é um sentido figurado que a Bíblia trata para você entender as coisas celestiais. Deus é espírito, Deus é imaterial, mas ele se revelou a Moisés através da fenda daquela rocha, só mostrando as suas costas, não mostrou a fenda. Mas você vê que Moisés não se contentou, até que Deus ele chamou Moisés para próximo dele, para a eternidade, para poder verdadeiramente saciar a sede de Moisés. Mas em outras palavras, não precisa a gente morrer, no sentido literal, para a gente ver Deus hoje, no período da graça. O que tem que morrer na gente? O nosso eu. O que tem que morrer na nossa vida? A carne. O que tem que morrer na nossa vida? O egoísmo. O que tem que morrer na nossa vida? Tudo aquilo que atrapalha nós ver Deus. E quando a gente estiver de nariz empinado, dizendo que está fazendo a obra de Deus, dizendo que está fazendo isso e aquilo, você não vai conseguir ver Deus. Para ver Deus tem que morrer. Numa forma literal, se você quiser ver Deus na totalidade, você vai ter que morrer. Moisés, ele não morreu, mas viu só a parte das costas de Deus. Ele queria ver Deus na totalidade. Então Moisés não entrou na terra prometida por causa da sua ansiedade de ver Deus, e Deus teve que levar Moisés. E hoje, nos dias atuais, não precisa você morrer literalmente para poder você ver Deus. Por isso é que ele fala em Isaías 45:2: olhai para mim e sereis salvos. Quer dizer assim, você precisa ver Deus através das obras dele. Que obra? As coisas magníficas que ele conseguiu fazer e criou. Olha para essa imensidão de planeta Terra, e tudo que você vê de maravilha, tudo ele criou. Você consegue ver Deus. Você vê os milagres acontecendo na vida de muitos, você consegue ver Deus. Você vê alguns que matavam, roubavam e destruíam, faziam tudo que não presta, se converteu em Jesus e hoje são servos de Deus. Você consegue ver Deus. Então ver Deus é nesse sentido. Você vê a pessoa cheia do Espírito Santo, fazendo coisa extraordinária, ali você está vendo Deus. E se tu conseguir ver Deus dessa forma, você vai ser salvo, tanto você como a sua casa. O problema é que as pessoas querem que Deus veja ele. E é o inverso, você tem que ver Deus na coisa. Você tem que ver Deus no seu projeto. Você precisa ver Deus no seu ministério. Você precisa ver Deus na sua vida. Você precisa ver Deus na sua família. Você precisa ver Deus na sua empresa. Você precisa ver Deus na tua faculdade. Deus precisa ver Deus na tua formação. Deus precisa ver Deus em tudo que você faz e projeta nessa vida. Você precisa ver Deus, porque Deus está vendo. Aí a pessoa, mas Deus está me vendo. Deus está te vendo, mas não é só Deus te vendo que vai resolver a situação, não. A situação só resolve quando você consegue ver Deus.
Por isso que fala, Isaías 45:2, olhai para mim e sereis salvos. Salvo o quê? Tanto salva a nossa vida, a nossa alma, como salva qualquer coisa que nós precisamos que isso seja salvo. Salva o nosso ministério, salva a nossa família, salva os nossos negócios, salva os nossos propósitos, salva aquilo que nós estamos querendo almejar. Só basta olhar para Deus. Você olhou para Ele, beleza. Mas para você olhar para Deus, você precisa ver Ele. Não tem como você olhar para algo que você não consegue ver. Então, se Deus está falando, olhai para mim e serei salvo, é porque tem como o homem ver Ele. Ver Ele através da sua bondade. Ver Ele através da sua divindade. Ver Ele através dos seus atributos. Ver Ele através dos seus frutos. Ver Ele através dos dons espirituais. Então tem várias maneiras de você ver Deus. E a partir do momento que você consegue ver Deus nas coisas que você faz, nos projetos que você está realizando, no seu ministério, na sua chamada, as coisas vão mudar. Se você consegue ver Deus no seu emprego, no seu empreendimento, as coisas vão mudar. Mas se você só achar que Deus só está vendo, Deus está vendo, não vai resolver muita coisa não. Porque Deus vê todo mundo. Todo mundo Deus vê. A questão não é Deus ver, a questão é você ver Deus. Aí é onde vai mudar tudo. Mas, pastor Edson, que reflexão é essa? Isso é uma maneira de você colocar a sua memória, o seu raciocínio para pensar. Isso é o inverso da coisa. Quando Deus vê, quando Deus está te vendo, não vai resolver muita coisa não. Agora, quando você consegue ver Deus, aí não tem jeito não. Porque quando você vê Deus, Ele te vê. Agora, nem toda a vez que Deus te vê, você consegue ver Ele. Agora, quando você consegue ver Deus, Deus Ele vai te ver. Vai te ver, não tem como correr. Agora, Deus só te vendo, não é questão só que Deus está te vendo, mas você não está vendo Ele. Então não vai resolver muita coisa. Agora, quando você consegue ver Deus, aí o negócio é diferente, porque a coisa vai entrelaçar. Você está vendo Deus e Ele está te vendo. Então, conjugou, fez uma aliança. E aí as coisas mudam literalmente na sua vida. Então, se você quer ver as coisas mudar na sua vida, se você quer ver os negócios mudar, o seu ministério mudar, a sua vida mudar, o seu empreendedorismo mudar, tudo aquilo que você colocar as mãos mudar, precisa você ver Deus. Procura ver Deus, que aí você vai, com certeza você vai mudar. Você que é triste, começa a se alegrar. Você que muitas vezes anda de cabeça baixa, vai andar de cabeça erguida. Você que muitas vezes anda depressivo, a depressão vai embora. Você que muitas vezes está enfermo, a enfermidade vai embora. Muitas vezes você que é canceroso, o câncer vai cair por terra. Muitas vezes a pessoa está com AIDS, a AIDS cai por terra. Então qualquer tipo de enfermidade cai por terra quando você consegue ver Deus. Quando você consegue ver Deus, as coisas mudam. Pode prestar atenção que todos os milagres que Deus fez, que Jesus fez, ele sempre chamava a atenção, mas a pessoa primeiro via ele, para poder o milagre acontecer. Aí após a pessoa ver Jesus, aí o milagre era concretizado, porque muitas vezes Deus deixava que isso acontecesse. Olha a mulher do fluxo de sangue. Foi Jesus que viu ela? Não. Foi ela que viu Jesus e partiu para cima do milagre. Saiu no meio daquela multidão, rasgando aquela multidão, para simplesmente tocar nas vestes de Jesus. E assim que ela tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada instantaneamente. Aí Jesus viu ela, apesar que Deus é onisciente.
que vê as coisas antes da gente ver. Mas nesse sentido que eu estou te falar, que a mulher do fluxo de sangue viu Jesus e a sua vida mudou. Quer dizer, ela viu Deus, porque Jesus é Deus. E aí a coisa mudou completamente diferente. Quando Jesus ia passando por aquela direção da cidade de Jericó, o que aconteceu com o cego Bartimeu? O cego Bartimeu conseguiu ver Deus não com seus olhos literal, mas pelos olhos da fé ele conseguiu ver Deus, porque ele era cego. Ele viu Deus pelos olhos da fé e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí você conhece o texto sagrado que Jesus mandou chamar aquele cego, e o milagre aconteceu instantaneamente na vida daquele cego. Por quê? Porque ele conseguiu ver pelos olhos da fé. Muitas vezes você quer ver com seus olhos carnais, não vai mudar. Você precisa ver Deus com seus olhos espirituais. Não tenta ver Deus nos seus negócios com um olhar natural, porque você não vai conseguir ver. Não tente ver Deus no seu empreendimento com seus olhos naturais, porque você não vai conseguir ver Deus. Não tente ver Deus na sua igreja com seus olhares naturais, porque você não vai conseguir ver Deus. Você vê Deus com o seu olhar espiritual, com um olhar sobrenatural, com um olhar de Deus. Não vai, meu filho. Então aprenda isso. Nunca tenta ver Deus com seus olhos naturais, porque você não vai conseguir ver. Caça meio de ver Deus com seus olhos espirituais, com seus olhos da fé. Que aí o seu ministério vai mudar, a sua vida vai mudar, tudo que você colocar as mãos vai prosperar. O problema do crente é porque ele quer que Deus veja ele. Ele fica orando, jejuando, consagrando, gemendo, chorando, dizendo: Deus me veja, Deus olha para mim. Você não está me vendo? Deus está vendo, mas Ele quer que você veja Ele, para que o milagre aconteça na sua vida. Então, meu filho, nessa reflexão, eu estou te chamando a atenção em Isaías 45, 22, para que você volte o seu olhar para Deus. Porque muitas vezes você está fazendo tudo, já fez de tudo, mas a vida não muda porque você não está olhando para Deus. Você não consegue ver Deus. Você não consegue ver Jesus. Mas através dessa reflexão, a partir de hoje você vai começar a ver Deus pelos olhos da fé. Tudo que você colocar as mãos, você tem que ver Deus pelos olhos da fé. No seu ministério, no seu negócio, na sua família, na sua vida conjugal, em tudo você precisa ver Deus. Aí sim, as coisas começam a mudar na sua vida. Porque não tem como a coisa ficar paralisada quando você consegue ver Deus. Quando o crente consegue ver Deus, meu Deus, olha, tudo muda. Ele nunca mais é a mesma pessoa. Nunca mais é a mesma pessoa. Então, meu caro amigo, meu irmão em Cristo Jesus, aprenda a ver Deus. Procura ver Deus, para que a sua vida possa mudar de uma noite para o dia. Isaías 45, 22. Olhai para mim e serei salvo. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima reflexão.